Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início ao webinar em parceria com a NTN-SNR. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Boas Práticas em Lubrificação Industrial. Eu sou a Jéssica, responsável pelo Departamento de Marketing da Radial Rolamentos. Quero reforçar que este webinar está sendo gravado e ficará disponível na nossa página no YouTube. Então, se vocês quiserem consultar alguma coisa depois, querem relembrar, fiquem à vontade e tranquilos que nós vamos disponibilizar. Neste webinar, você verá todos os benefícios e melhorias que a lubrificação pode promover aos produtos da sua empresa. Para entrarmos no clima do treinamento, abrimos a enquete. Qual a principal falha do rolamento? Não deixe de participar votando. Gente, a enquete está no chat. Se ela não estiver liberada ainda, fiquem tranquilos que ela já aparece para vocês, tá bom? Sinta-se à vontade para enviar as dúvidas que surgirem ao longo do treinamento. No final, abriremos um espaço para respondê-las. Para agradecer sua participação, faremos o sorteio de um brinde ao final. Aproveitando que sou do marketing, não posso deixar de fazer a propaganda da empresa, né? Sigam as nossas redes sociais, pega o celular rapidinho, que deve estar aí do seu lado, é só procurar Radial Rolamentos, que nós estamos nas principais redes, Facebook, Instagram e LinkedIn. Esse webinar será apresentado por mim, do Departamento de Marketing, pelo Igor e pela Vanessa, engenheiros de aplicação da Radial, e pelo Rodrigo Correia, engenheiro de vendas, e o Rodrigo Sato, engenheiro de aplicação da NTN-SNR. E tem nos bastidores também a Jennifer Bianca, que trabalha no marketing junto comigo. Vocês não estão vendo, mas ela está com a gente. Sato, por favor, pode dar sequência no slide? Certo. Obrigada. Pode ir para o próximo, por favor. A Radial está há mais de 50 anos no mercado, atuando em todos os segmentos industriais. Ao todo, somos mais de 300 colaboradores. Nossa matriz tem mais de 2.000 metros quadrados e está localizada em São Paulo. Temos filiais em Campinas, Ipatinga e Joinville. Além disso, temos representantes nos principais estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, também no encontro de São Paulo com Rio, no Vale do Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos mais de 40.000 itens em estoque e somos o maior estoque da América Latina. Agora, Igor, você pode falar um pouquinho para o pessoal da nossa linha de produtos, para eles conhecerem um pouquinho mais, por favor? Tudo bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor, eu sou engenheiro de aplicação da Radial Rolamentos. Quando nós falamos em Radial Rolamentos, todo mundo pensa direto em rolamentos, né? Pode ser pelo nome da empresa, pode ser pelo logo, mas a Radial hoje vai um pouquinho além disso, tá? Hoje nós temos à disposição toda uma linha de produtos focada em componentes de transmissão de potência. Temos rolamentos, hoje nós estamos representando aí, na verdade, acompanhados, né, com o pessoal do NTN e SNR, uma marca que nós somos distribuidor autorizado. E além de rolamentos, nós temos também rolamentos de giro, rolamentos de precisão, correias, buchas, produtos especiais também para manutenção, correntes, tubos flexíveis, acoplamentos, mancais, engrenagens, mangueiras, fuso de esferas, polias, guias lineares, graxas também, todos esses produtos para lubrificação que hoje nós estamos junto com a NTN aí, que vão apresentar alguns produtos para vocês, e também a parte de vedações. Além disso, também é importante a gente destacar que toda essa parte de suporte técnico hoje disponibilizado para cada linha de produto, nós temos um especialista, um técnico especializado. A gente tem a Vanessa, tem eu aqui na parte de rolamentos, tem outros engenheiros também nessa parte de rolamentos, como também para toda a linha de produtos da empresa, como mangueiras, assim como eu falei para vocês. Tá bom? Bom, eu vou pedir para o Sato agora passar o slide, a gente vai passar um vídeo institucional da Radial Rolamentos para vocês, e aí o engenheiro da NTN, o Rodrigo Correia, vai fazer uma apresentação da NTN para vocês. Obrigado. Radial Rolamentos, 50 anos fazendo parte da história do Brasil. A Radial se orgulha de fazer a diferença na vida de milhares de pessoas e empresas, vendendo produtos e serviços de qualidade, dando todo o suporte necessário para seus clientes, priorizando a excelência no atendimento e, principalmente, gerando empregos e formando profissionais competentes e especializados. Em 1968, o senhor Álvaro Gomes da Silva criou a Radial Rolamentos,
com um grande propósito: contribuir no desenvolvimento de indústrias nacionais. Para isso, desenvolveu parcerias com os maiores e mais importantes fabricantes de rolamentos e peças para a linha de transmissão de potência, oferecendo uma gama variada de produtos de qualidade a preços competitivos e acessíveis para o mercado nacional. O apoio às empresas brasileiras não parou por aí. A Radial decidiu proporcionar algo ainda mais valioso: conhecimento. E passou a oferecer serviços de suporte, manutenção e treinamento. Atualmente, a Radial conta com mais de 290 profissionais e representantes nos principais estados brasileiros. São 3 filiais, em Campinas, Joinville e Ipatinga, todas com estoque consolidado para atender com agilidade as demandas dos clientes da região. Inúmeros pontos de venda espalhados pelo país. E a sua matriz, localizada em São Paulo, uma sede própria com mais de 2.000 metros quadrados, que abriga o maior estoque da América Latina. A Radial Rolamentos sabe que esses 50 anos é só o primeiro capítulo de uma história de muito sucesso entre clientes, fornecedores e colaboradores. Radial Rolamentos. Excelência e tradição. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Correia, engenheiro de vendas aqui da NTN Rolamentos. Muito bacana, estamos quase com 100 pessoas no webinar, às 14h, numa quarta-feira. Isso mostra que o pessoal realmente está bem interessado no tema, que é um tema muito importante para quem lida com manutenção, para quem trabalha na indústria, que é a questão da lubrificação. A gente tem certeza que o material que vai ser proposto aqui vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da NTN. É uma empresa centenária, temos mais de 25.000 colaboradores ao redor do mundo, temos mais de 70 fábricas, distribuídas em 20 países. Temos mais 7 centros de pesquisa e desenvolvimento que trabalham para melhoria dos produtos, novos produtos ao redor do planeta. E no total são mais de 100 escritórios comerciais que fazem o atendimento para que, como a Radial, recebam os produtos e possam estocá-los para que vocês, clientes, possam utilizá-los. Satos, pode passar, por favor? Obrigado. A estrutura da NTN no Brasil, eu vou falar um pouquinho para vocês. Nós temos uma fábrica de rolamentos automotivos que fica na Fazenda Rio Grande, no Paraná. É uma fábrica que foi construída justamente para atender o mercado brasileiro de rolamentos automotivos. Também contamos com uma fábrica de juntas homocinéticas que fica aqui no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Temos um estoque voltado apenas para rolamentos industriais, que fica em Campina Grande do Sul, também no estado do Paraná, onde todos os nossos rolamentos são distribuídos para os nossos distribuidores, como a Radial. Também temos alguns destaques, né? A NTN SNR é líder do mercado de rolamentos de roda aqui no Brasil, né? Através da nossa fábrica, nós fornecemos para os principais fabricantes de automóveis, Honda, Hyundai, Toyota, entre outros. Também temos o fornecimento na planta de Guarulhos das juntas homocinéticas, né? Nós somos o segundo maior fabricante desse tipo de equipamento no mundo. Temos a marca NTN SNR aprovada nas mais diversas empresas como equipamento original, né? Como item original de equipamento, como Caterpillar, Komatsu, WEG, entre tantas outras grandes empresas. E hoje, a NTN foca no desenvolvimento de rolamentos industriais através de uma estratégia sólida, junto com os parceiros que são os nossos distribuidores, para que possamos ter os nossos produtos disponíveis para que os clientes possam, a todo momento que precisar, ter esse item em sua prateleira. Quero aproveitar, desejar um ótimo treinamento para vocês, que vocês possam aproveitar bastante esse momento com essa equipe que preparou esse webinar técnico. E agora eu quero chamar o meu xará, o Rodrigo Chato, para que ele possa continuar aí e dar sequência no treinamento. Uma boa tarde a todos. Bom, boa tarde, eu sou o Rodrigo Sato, sou engenheiro mecânico de formação, né? Estou trabalhando aqui na NTN, sou engenheiro de aplicação hoje, bastante orientado também para a indústria pesada, né? Mineração, siderurgia, petroquímica, óleo e gás, né?
Também tive o histórico de ter trabalhado como engenheiro de manutenção na CSN, né? Os colegas da CSN. Trabalhei na SKF também como engenheiro de aplicação e anteriormente trabalhei na Lubar, que é uma empresa no interior do Pará, de onde eu sou, também voltado para manutenção de campo. Eu gostaria de compartilhar algumas boas práticas em relação à lubrificação industrial, tá? Voltado para rolamento nesse caso, ok? E, assim, caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade, a gente está sempre à disposição, tá? Nós vamos iniciar aqui o treinamento falando sobre por que da necessidade de entender sobre a lubrificação industrial. Qual é a relação entre manutenção e a lubrificação? A relação é que existem várias falhas mecânicas que são relacionadas à fadiga superficial, de contato rolante e deslizante, que é o de rolamento, né? Muitas das vezes a fadiga oriunda desse tipo de falha é superficial. O que seria superficial? Dá na origem na superfície, né? Na superfície de rolagem, muitas vezes. Rodrigo, Oi. só para dar continuidade, boa tarde, pessoal. No início do webinar, nós lançamos uma enquete para o pessoal responder. Nós perguntamos qual a principal causa de falha nos rolamentos. E aí, a maioria das respostas foram falha em lubrificação. O que você acha disso? O pessoal acertou? Meio termo? Como que está? Faz sentido, né? Lubrificação, os modos de falha relacionados à lubrificação são relacionados à fadiga superficial. O que eu vou mostrar aqui é que existem alguns estudos que até direcionam para esse tipo de abordagem. Um primeiro estudo daqui de 2004, da SNR, que é a empresa francesa do grupo Enten, indica que 70% das falhas mecânicas de equipamentos rotativos em rolamentos são devido à lubrificação inadequada, né? 70%. Já é um universo bastante compreensivo, né? Significante. Além disso, mais 18% são relacionados a problemas envolvendo contaminação, ou seja, você soma aproximadamente 90%, né? 90% das falhas envolvendo lubrificação, né? O termo lubrificação. O restante, montagem inadequada, 10%, mais 2% de fadiga que não foi introduzido. Que tipo de fadiga seria? A gente considera como outros. Tá? Ainda dentro do grupo NTN, agora pela vertente japonesa, um estudo de 2019 indica que 55% das falhas mecânicas de equipamentos dinâmicos rotativos são oriundas de lubrificação inapropriada. 55%, mais da metade. Adicionados 18% similar ao estudo anterior, né? Somando 73%, 3/4, né? Das falhas mecânicas relacionadas à lubrificação. E, além disso, também outros 27% aqui relacionados à montagem e fadiga, que também não foi indicado qual tipo de fadiga se trata. Né? Ainda, em paralelo, algumas fontes externas referenciam muito o estudo do Rabinowitz, né, do MIT, né, que indica quais são as principais origens dos modos de falha mecânico em equipamentos rotativos, não necessariamente relacionados ao rolamento. E também é algo bem similar, né? Degradação superficial, 70%. Seguido de obsolescência, que é fim da vida útil, né? Fim da curva da banheira do equipamento, né? Fim do ciclo de vida, né? E além dos 15% relacionado a acidente. Não está muito claro o que seria isso. Tá? A partir do momento que a gente identifica que boa parte dos problemas, defeitos, falhas potenciais e falhas funcionais do rolamento são originados por algum tipo de ineficiência de lubrificação, a gente tem que entender quais são os modos de falhas que estão relacionados a essa ineficiência de lubrificação. Né? A gente segue muito a norma ISO 15243, né, de 2007, que ela fala sobre modos de falha em rolamentos. No caso de lubrificação, fadiga superficial. E trazendo esse modo de falha de fadiga superficial, a gente correlaciona muito ao desgaste abrasivo. Né? E o desgaste abrasivo, fora da norma, pode ser classificado como abrasão de 2 corpos ou de 3 corpos. A abrasão de 2 corpos, nessa representação aqui, indica
a inadequação da formação do filme lubrificante, que faz com que haja um contato metal-metal entre as superfícies, certo? De rolagem ou de deslizamento. Tá? Isso vai ocasionar o contato metal-metal, não tem, ou o filme lubrificante não está adequado, ocorre desgaste abrasivo entre dois corpos. Certo? Um outro lado aqui é a abrasão de 3 corpos. Seria algo similar à abrasão de 2 corpos, só que nesse caso teria algum elemento estranho, né? Um particulado que pode ser possivelmente sólido, que entra entre duas superfícies metálicas, né? Possivelmente metálicas, pode ser aço ou bronze da gaiola, gaiola de latão, né? E o que acontece? A partícula mais mole tende a indentar, assim como a partícula dura, e a partícula dura tende a usinar, criar marcas de desgaste abrasivo, só que por 3 corpos. Né? As marcações que são claras em relação a um tipo de arraste com um elemento intruso. Né? Aqui a gente trouxe algumas imagens em relação aos modos de falhas que a gente tem encontrado ultimamente. Né? Por exemplo, aqui nessa imagem aqui você vê uma gaiola de latão, peça única, tipo pente. Né? E aqui, nesse bolsão, você tem a função dele é ter algum tipo de contato deslizante da gaiola com o rolete, certo? Só que não houve algum tipo de lubrificação adequada e houve algum tipo de desgaste aqui, no caso, 2 corpos, certo? Nessa segunda imagem aqui, no anel externo de um rolamento autocompensador, né, dá para ver bastante abrasão, só que não dá para saber qual a natureza, já que a sequência de eventos já foi demasiadamente avançada. Aqui no rolamento também, autocompensador de rolos, gaiola guiado pelo anel externo. Né? Houve também uma abrasão, possivelmente envolvendo 3 corpos, já que existe bastante particulado, bastante limalha de aço, nesse caso, proveniente do rolamento, possivelmente. Né? Nesse quarto caso aqui, também rolamento autocompensador de rolos, onde ele sofreu desalinhamento em uma das carreiras de rolos e aproximadamente 70% da linha de contato de rolagem do rolamento sofreu maiores tensões, né? Tensões internas. Aqui nesse ponto preto, o escurecido, enegrecido, a gente vê um ponto de superaquecimento. Também essa superfície espelhada indica algum tipo de abrasão, nesse caso, 2 corpos. Tá? E todos esses modos de falha aqui, que podem ser potenciais, podem trazer a um modo de falha com falha funcional. Tá? Está ok? E aí a gente tem alguns artifícios para remediar ou alguma contramedida em relação a esses modos de falha. A partir do momento que você identifica qual é o modo de falha do rolamento, você consegue identificar quais são as ações, o plano de ação para bloqueio da causa. Certo? A gente tem visto muito casos de ambiente extremamente contaminado por partículas sólidas, né? Tipo, como se fosse um ambiente da mineração, um ambiente extremamente contaminado. A gente vê um mancal nesse estado, né, recoberto de contaminação sólida. Nesse caso, eu até não traduzi para o português, posso traduzir aqui para vocês. Há uma intrusão da contaminação sólida externa, aliado da lubrificação ineficiente, acaba acarretando em entrada do particulado no sistema de rolagem e deslizamento, né? Pode acontecer a criação de pitchings, que são concentradores de tensão, né? E uma superfície de rolagem que teria uma distribuição de força mais homogênea, teria algum tipo de concentração de tensão pontual, especialmente no local do pitching, que é onde você tem uma geometria irregular e você tem um pico de tensão. Esse pico de tensão pode ultrapassar a tensão limite de fadiga do aço, do rolamento, e pode começar a progredir para um desgaste, uma escamação ou algum tipo de fadiga superficial. Certo? Aliado a isso, o desgaste abrasivo também tende a potencializar a falha, criando mais escamação, criando mais particulado interno adicionado ao externo, gerando uma parede muito fina, né?
do anel externo, por exemplo, que não vem suportar as tensões e tende a falhar. Tá? O pessoal da radial gostaria de comentar alguma coisa? Rodrigo, tudo bem? Por enquanto não, cara. Por enquanto a gente está acompanhando você. Tá, ok. O rolamento vedado, né, ele vem com uma lubrificação inicial, tá? Rolamento lubrificado com graxa de fábrica. No nosso caso é a Shell Gados S2 V222, né? É o nome da graxa. Mas o rolamento com vedação integrada, ele não permite, ele permite que as rotinas de manutenção sejam continuadas, né? As rotinas de lubrificação periódica sejam continuadas em relação ao rolamento. Existe um mito de que o rolamento vedado não é lubrificado. Todo caso é um caso. Para esse caso de rolamento autocompensador vedado, é possível sim lubrificar pelo mesmo processo do rolamento aberto, né? Você tem uma ranhura aqui, o W83 ou o D1 da Inten, né? E a graxa permeia por entre os elementos rolantes e nas superfícies de deslizamento, né? E tende a expurgar aqui pelos lábios da vedação, ok? A vedação nada mais que é um bloqueio à entrada de contaminante, que é o que a gente estava mencionando anteriormente, tá? A gente trouxe um exemplo de performance aqui em um transportador de correios, né? Tambor, suporte, né? Mancal de apoio, durante 6 meses, um ciclo de lubrificação mensal. Aqui, nesse lado esquerdo aqui, a gente traz uma imagem de um rolamento vedado, né? O aspecto visual dele, contra um rolamento aberto, da mesma referência. Vale ressaltar que a vedação aqui ela é uma vedação de contato, ou seja, o lábio de vedação ele tem contato com o anel interno, o que evita a entrada de contaminante líquido, né? Se fosse algo como uma blindagem, não permitiria a barragem, o bloqueio de umidade ou contaminação líquida, porque existe uma folga mecânica. Vale ressaltar também que um rolamento para rolamento de pequeno porte, rolamento autocompensador aberto tende a ser um pouco mais estreito do que um rolamento autocompensador vedado. Acaba caindo fora da norma. A gente vai falar mais sobre isso também. Podemos seguir? Podemos, Rodrigo? Beleza. Aqui falando um pouco sobre o rolamento vedado, eu não vou entrar muito em relação à questão teórica. Se alguém quiser perguntar mais à frente, a gente pode entrar a fundo, tá? Um pouco mais a fundo. O que eu quero dizer é que a vida do rolamento, de acordo com a norma ISO 281, né, ela segue um fator de correção, o AISO. Né? O AISO é um fator de correção que relaciona a vida do rolamento teórica, né, nominal, em relação principalmente à condição de lubrificação, o kappa, né, e em relação ao fator contaminação. Tá? Vale lembrar que quando esse coeficiente é muito baixo, 0,1, que é o mínimo, a gente encontra, que é encontrado em ambiente extremamente contaminado, tanto para rolamento rígido de esferas, como para rolamentos autocompensadores. E isso valendo para, além desses dois, para todo tipo de rolamento de esferas e rolos, tá? Você reduz a vida do rolamento até 10%. Ou seja, se você tem um equipamento que o equipamento tem que performar 50 mil horas, sendo que o tempo médio entre falhas do equipamento está intimamente relacionado à falha do rolamento, vale trabalhar no programa para remoção de contaminantes, porque essas 50 mil horas pode trazer a vida do rolamento para 5 mil horas em caso de trabalho em um ambiente extremamente contaminado. A gente pode falar mais depois sobre o que seria o extremamente contaminado quantitativamente, né? Em relação a ppm, a quantidade de ferro numa análise lubrificante, ou em relação a um grau de limpeza ISO 4406 também, tá? Ainda falando de rolamento vedado agora com blindado, né? O vedado a gente já abordou bastante sobre ele. É uma vedação de contato, certo? Se tem uma vedação de contato, você não dá passagem, teoricamente,
né? A contaminante líquido, existe um rolamento da NTN, o KISEI, que ele é um rolamento blindado, né? No caso, a gaiola de aço estampado é unida por soldagem, se não me engano, por um bloqueio mecânico, né? Mas mesmo assim você tem uma folga mecânica entre a gaiola, a superfície superior da gaiola e o anel externo do rolamento. O que isso indica? Indica que ele não é recomendado para ambiente com umidade, porque a umidade vai permear e vai adentrar dentro do rolamento, certo? Tá? Pessoal da Rodrigo, Radial vou quer... aproveitar a sua oportunidade, sim, agora, agora é o momento. Rodrigo, vou aproveitar, primeiro, né, um assunto interessante para vocês, nossos clientes que estão acompanhando juntos com a gente esse webinar. Nós temos à disposição hoje na Radial esses 2 rolamentos, então, quando vocês precisarem, estamos à disposição. Temos todo um departamento técnico, eu, a Vanessa, tem mais um pessoal de engenharia aqui na Radial, assim como o pessoal da NTN. Nós estamos à disposição para vocês, caso precisem de algum suporte. Em relação, principalmente, ao vedado e ao blindado, eu acho bem interessante, né? Vocês terem hoje um rolamento blindado, praticamente é só a NTN hoje que tem um autocompensador blindado, desculpa, né? E o vedado também é bem interessante, como você disse, para aplicações onde você tem uma contaminação além do normal, né? Já quando você começa a considerar contaminação por líquido, alguma coisa assim, água, esse tipo de coisa. Eu queria que você, se você tivesse, claro, algum exemplo de aplicação que vocês hoje na NTN viram ou vocês aplicaram, algum case que vocês tiveram para ambos. Você consegue explicar para a gente alguma coisa nesse sentido? Pode ser fora também, não tem problema. Sim, sim. Existem alguns casos aqui aplicados perto na Grande Curitiba, né? De alguns casos que a gente tem acompanhado a performance desses KISEI, né? Mas sempre a gente tenta assimilar qual é o modo de falha. É como se fosse um perfil de perdas do rolamento, né? Entender qual é o principal modo de falha do rolamento e a gente usa esse rolamento como contramedida para essa falha mecânica. Tá? A gente tem visto para alguns tipos de equipamento como rolos em madeireira, aqui. Acho que a gente ainda não levantou muitas informações, a gente está em processo de acompanhamento. O rolamento entrou faz 1 ou 2 meses, se não me engano. Tá? Só falando aqui sobre o rolamento vedado, né? Você possui o canal de lubrificação, o rolamento blindado também. Ele permite a passagem do lubrificante por dentro do rolamento e a gente fala que é só para bloqueio de contaminante sólido, mas se você, dependendo da condição de aplicação, da condição de operação do equipamento, se você preencher o rolamento todo de graxa, você forma uma barreira mecânica contra a entrada de umidade. Então, você tem vários artifícios para poder jogar, tá? Só por fim, em relação ao rolamento rígido de esferas, né, vedado, esse sim, você não tem nenhum acesso para passagem do lubrificante. A gente não recomenda tirar a vedação para fazer a lubrificação, tá? A lubrificação já vem de fábrica em condições de limpeza extremas, ok? Falando aqui sobre o rolamento autocompensador vedado contra o blindado, né? A gente traz aqui que o blindado ele tem as dimensões básicas ISO, conforme a ISO, né? ISO 15, no caso de um rolamento autocompensador de rolos. Aqui, no caso, o grau de proteção é qualitativamente só um mais, né? Porque a gente sabe que tem uma menor eficiência de vedação do que o rolamento vedado, né? Retenção de graxa, por ter contato, o rolamento vedado tem maior possibilidade de retenção de graxa, tá? Aqui, a faixa de temperatura de operação, o tratamento térmico do rolamento possui normalização a 200 graus Celsius, por isso que ele performa até 200 graus, tá? No caso do rolamento vedado, o fator limitante é a vedação. Se for de NBR, 120 graus. Se for de FPM, 150 graus, tá? E a velocidade limite também vai ser inferior para o rolamento vedado por causa do contato, da fricção gerada. Tá? E vale lembrar que o rolamento vedado, por ser um rolamento vedado de pequeno porte, tem uma largura maior, por isso a porca de fixação, a bucha de fixação e a porca
devem ser alterados por conta da vedação, tá? Existe uma diretriz para fazer essa troca. Existe possibilidade de montar com a porta de fixação para alguns casos. Vale analisar de caso a caso, tá? Mas, Rodrigo, eu queria entrar agora nesse assunto, principalmente do vedado, que é especial, né? O pessoal geralmente imagina que, poxa, deve ser muito mais largo. Eu peguei um caso aqui, que é o do rolamento 22209, eu comparei o aberto normal, tanto o aberto quanto o Kisei, que eles são dimensões ISO de largura, e o vedado. A largura do rolamento aberto e do Kisei é de 23 milímetros, ou seja, é padrão. Já do caso do vedado é 28 milímetros, ou seja, são 5 milímetros mais largo, né? E isso no mancal SNH, por exemplo, 509, ele comporta super bem, né? Então, assim, talvez você tenha que trocar só aquele anel espaçador, o FRB, no caso. Fora isso, você não precisa de adaptação nenhuma. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, o FRB ele tem um espaço para um rolamento de 30 milímetros, ou seja, 28 milímetros, cabe e ainda sobra 2 milímetros dentro do mancal. É o FRB que o Igor está falando, é o anel de bloqueio, né, Igor? Exato, exato. A gente conhece aqui na radial como FRB. Certo, certo. A gente só trouxe um caso aqui, né, em relação à utilização do Kisei numa planta de cimento, né, limpador de canecas, onde teve uma redução de custo de manutenção em 1/3, praticamente, tá? Com a utilização do rolamento blindado, tá? Legal. Ô, Sato, posso fazer um comentário rápido? Justamente nessa sequência, né, de rolamentos, no caso de SRB, o aberto, o blindado e o vedado, né? Justamente o principal intuito dele é trazer uma redução de custo para a planta, né? Além de outros benefícios. De que forma, né? Uma manutenção mais espaçada, um tempo, né, da manutenção ali maior para uma até manutenção preventiva e tudo mais. Então, utilizar esses rolamentos, né, conseguir implantá-los na sua empresa, pode e com certeza traz um retorno muito interessante na redução de custos, né? Então, esse é o principal objetivo, além da segurança, né, justamente a redução de custos. Então, isso é um ponto importante na evolução desses rolamentos que a NTN tem. Certo. Bom, falando agora sobre rolamento com graxa sólida, né? Não sei se é de muito conhecimento do pessoal em relação à utilização de rolamento com graxa sólida, né? A graxa sólida entrega uma condição de lubrificação diferenciada para o rolamento, porque a exudação do óleo base, que é a sangria do óleo da estrutura cristalina da graxa sólida, é muito menor em relação a uma graxa comum, por exemplo. A exudação sendo muito mais baixa, ele vai lubrificar pela quantidade mínima. E assim ele só vai entregar o mínimo necessário para lubrificar. Ou seja, vai melhorar muito a condição de lubrificação. Quem teve a oportunidade já de tatear um rolamento com graxa sólida, na graxa sólida, percebe que ela é bastante consistente. Ou seja, ela tem uma consistência tão elevada que serve até como barreira para a entrada de contaminantes. Ou seja, é uma solução muito interessante, porque do ponto de vista de lubrificação, aumenta muito lubrificação e bloqueio a entrada de contaminante, aumenta muito a vida do componente mecânico quando bem aplicado. Tá? Eu falo quando bem aplicado porque existem também as desvantagens do uso da graxa sólida, na aplicação da graxa sólida, certo? Graxa sólida normalmente não opera a alta velocidade, normalmente opera a baixa velocidade. Tá? Existe um estudo entre a velocidade nominal e o diâmetro médio do rolamento. A gente pode falar mais à frente sobre isso. Tá? E é sensível a temperaturas elevadas, acima de 60 graus, para a graxa sólida comum. Tá? Existe graxa sólida para alta temperatura também. A gente já viu casos em que aumenta a vida útil do rolamento quando atua nos modos de falhas principais de rolamento, né? De 500 a 2.000%. É bastante coisa. De 5 a 20 vezes, desculpa. Aqui uma codificação rápida, né, em relação aos rolamentos, né? Rolamentos autocompensadores, nesse caso. No exemplo 1, rolamento pequeno porte, né, de 80 de furo, de diâmetro interno. Normalmente é designado como 222/16 de K, certo? Aqui a gente tem duas nomenclaturas, tá? EAK, o W83 ou D1, que é o canal de lubrificação. Tá?
Em relação ao rolamento autocompensador de rolos vedado, para codificar ele, basta colocar um WA, tá? Ou um 10x na frente, seguido desses caracteres a mais aqui, indicando vedação. Tá? A empresa tem duas vertentes, a vertente japonesa e a vertente francesa. Tá? E vejam que, nesse caso aqui, a largura, por ser fora da ISO, né, aumenta para 40. Tá? Ou seja, você teria que compensar no anel de bloqueio da caixa mancal, se tiver. No caso do rolamento autocompensador de rolos vedado, você só pega essa referência e coloca a CZ no fim. Tá? Mesma coisa. E para o rolamento autocompensador de rolos com graxa sólida, normalmente a gente solicita que coloque um /LP03 somente. Para rolamento de grande porte, né, 231/52, por exemplo, K, com furo cônico, de 260 de furo, a gente já tem uma nomenclatura da NTN que é BK ou EMKD1. Né? São nomenclaturas aqui da NTN. No caso do rolamento da NTN, teria que colocar um LLX aqui depois do sufixo pertinente à gaiola do rolamento, que é de latão. Tá? Aqui é uma nomenclatura em relação à graxa utilizada. Rolamento de grande porte, por exemplo, não tem a configuração blindada ou com graxa sólida no momento, mas se tiverem interesse, existe essa possibilidade, sim. Rodrigo, Oi. aproveitando a codificação aí, eu sei que alguns clientes hoje têm dificuldade em relação à codificação, né? Principalmente quando nós estamos falando agora de um rolamento com uma característica diferenciada, que é o rolamento vedado ou KISEI. Então, assim, se você ainda tem uma dúvida, se você tiver algum questionamento em relação a isso, ou quiser alguma conversão de código de hoje da sua aplicação com o rolamento KISEI e o rolamento vedado, a Radial está à disposição para dar esse suporte para vocês. Certo. Bom, agora entrando em relação ao tema, de fato, lubrificação. Né? O objetivo da lubrificação no rolamento é minimizar o atrito, consequentemente o desgaste entre componentes rolantes e deslizantes. Certo? No caso do rolamento, aqui a gente trouxe um rolamento de 4 carreiras, de rolos cônicos. Alguns colegas meus conhecem bem esse tipo de rolamento. Ele possui um contato rolante aqui entre o rolo e o cone, né? E o rolo e a capa, as pistas, né? Mas também existe contato deslizante no joelho central e em contato com os bolsões das gaiolas, né? Gaiola de aço estampado nesse caso. Ou seja, o lubrificante tem que permear e tem que atingir todos os pontos de lubrificação, os pontos de atenção e os pontos críticos. Né? Fazendo só uma amplificação de uma região aqui, onde há rolagem, né? Onde tem um contato de rolagem de um elemento rolante com uma pista, toda vez que o elemento rolante passa por cima, ele comprime o lubrificante nesse ponto, no ponto da linha de contato ou no ponto de contato, né? No caso de esferas. Isso cria uma pressão localizada, né? Por isso que cria um diagrama de pressão específico, certo? Ampliando um pouquinho mais isso aqui, a nível microscópico, existem duas superfícies com vales a uma distância separada, né? A gente colocou como H, onde o filme lubrificante tem que estar posicionado nesse meio. E, a partir disso, existem regimes de lubrificação, que a gente vai falar mais à frente, que faz com que a gente verifique se a viscosidade do lubrificante está ou não adequada para o rolamento. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco rápido sobre a ISO 3348, né, que fala sobre a classificação de viscosidade. A gente traz aqui uma abordagem em relação à condição de lubrificação, né, que parece ser um pouco complicado, mas não é. Você tem um diagrama de viscosidade de referência, né? É importante ter informações do rolamento, porque é importante você ter informação de âmbito primitivo e da rotação nominal do equipamento. A partir disso, você consegue uma viscosidade referência do seu lubrificante. A partir desse diagrama aqui, você pula para outro diagrama e você faz uma correlação da temperatura de operação, normalmente nominal do rolamento, tá? Não é do ambiente, do rolamento, e faz um cruzamento de informação em relação
ao grau de viscosidade ou do óleo ou da graxa. E você encontra a viscosidade operacional. E aí você faz só uma relação entre ambos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. A gente vai falar sobre o Strybeck. Strybeck pode ser um nome um pouco difícil, mas trata-se de um gráfico que fala sobre a condição de lubrificação e o coeficiente de fricção dentro do rolamento, tá? Nesse regime de lubrificação, nós separamos 3, tá? A primeira, a lubrificação limítrofe. Lembre-se, tá? A gente está falando sobre viscosidade, a gente não está falando sobre formação de separação entre partes metálicas ou proteção metálica por agentes químicos, tá? É só por agentes mecânicos, é a espessura do filme de lubrificante, tá? Nessa questão de lubrificação limítrofe, existe um filme de lubrificante fino, muitas vezes insuficiente para separar as partes metálicas, certo? E por isso vai ter contato metal-metal. A gente destacou aqui um coeficiente de fricção alto, até em vermelho, porque a temperatura vai aumentar muito devido a essa fricção. Contato metal-metal, todo mundo sabe do que dá, né? Mas a partir do momento que você vai aumentando a película de óleo lubrificante, você vai atenuando essa fricção e consegue formar um filme adequado de lubrificante, né? Por conseguinte, você vai ter um contato menos abrasivo, né? E é o recomendado para rolamentos, tá? É a lubrificação mista, nesse caso. Você vai ter contato entre vários e vários, mas é o que a gente recomenda para rolamento. Muitos vão perguntar por que é o recomendado para rolamento. A gente vai falar já por isso, já em relação a isso, tá? Lembre-se, esse valor aqui é uma referência, o valor de condição de lubrificação 1 a 4, tá? Existem equipamentos que performam melhor próximo a 1, outros performam melhor próximo a 4. Existe de caso a caso. E no caso de lubrificação hidrodinâmica. Hidrodinâmica é como se fosse aquaplanar, você não tem contato metal-metal. O filme lubrificante espesso é muito espesso, o próprio nome diz, né? E é recomendado para mancal hidrodinâmico, que é mancal de deslizamento, né? Mancal de metal patente, que o pessoal fala bastante. Ah, Rodrigo, mas por que não é ideal uma lubrificação hidrodinâmica para rolamento? Se você criar um filme de óleo lubrificante muito grande entre um rolete ou uma esfera e uma pista de rolagem, ele não vai cumprir a função dele de rolar, que é o do rolamento, né? Rolamento, rolar. Ele vai ter uma função diferenciada, que é uma função de deslizar. Por isso que esse tipo de lubrificação hidrodinâmica é fundamental para o mancal hidrodinâmico, que ele desliza, né? Ele não rola. E o que acontece com esse deslizamento para elementos rolantes? O elemento rolante vai deslizar e ele vai vai remover a cunha de óleo lubrificante do óleo base, né? E vai remover local em uma região específica do rolamento, e isso daí vai acarretar em contato metal-metal. Então, é sim prejudicial para o rolamento, tá? Uma pergunta aí, pessoal, radial também? Falando Por enquanto não, mais... Não? Beleza. Se precisar, é só dar um toque, viu, Igor e Vanessa? Tá. Em relação ao lubrificante industrial, normalmente a gente encontra 2, né? Um é a graxa. A graxa consiste de óleo base 70% a 95%, né, de sua composição. 5% a 30% é de espessante. Ele tem a função de reter o óleo base na graxa, na função da graxa. E a aditivação, que é responsável pela proteção química do rolamento, né? Em especial nessa questão aqui de lubrificação limítrofe. Muitos casos rolamentos operam em regime de lubrificação limítrofe, mas são protegidos pelos agentes aditivantes, certo? Químicos, né? Que é o restante da composição da graxa. No caso do óleo, grande parte o óleo base, o óleo não tem espessante, apenas óleo base aditivo, tá? Em relação à vantagem e desvantagem dos métodos de lubrificação, graxa versus óleo. O pessoal da manutenção prefere muito mais em relação à utilização da graxa, sempre que possível, né? Por causa da fácil mantenabilidade, né?
melhor condição de vedação, né? Só que, como desvantagem, a graxa não possui efeitos de refrigeração, né? Ao passo que o óleo possui efeitos de refrigeração em sistema circulatório, né? E tem os seus pontos negativos, que é em relação à mantenabilidade e em relação à vedação. Muita iminência de vazar, né, do sistema. Uma falha catastrófica também pode estar relacionada com isso. Opa, diga lá, Igor. Eu vou pedir para você segurar esse slide agora. A gente vai lançar uma enquete para o pessoal. Legal, Vanessa? Consegue ir. Aí, a enquete foi lançada aqui. Oi? Posso seguir? Ou espero a enquete? Só espera o pessoal terminar a enquete, por favor. Tá. Vamos lá, pessoal. Qual a quantidade inicial de graxa para um rolamento? 15% do espaço em vazio do rolamento, preencher 30%, 50%, 100% ou nenhuma das anteriores. Rodrigo já fala para a gente. Eu sigo ou aguardo nesse caso? Para quem não apareceu na tela, dá uma olhadinha no chat que está aparecendo lá para vocês. Rodrigo, pode segurar, tá? Tá. Vamos aproveitar, vamos conversar sobre isso, Rodrigo, que é interessante porque, pelo menos, algumas visitas que eu fiz em campo, na Radial, eu percebi que alguns clientes têm realmente problemas nesse sentido de quantidade de lubrificação, né? Ele sempre ficou com essa dúvida, então acho que é interessante, né? A gente vê bastante falha, até queima de motores elétricos por causa disso. Existe muito esse tipo de questionamento do pessoal da manutenção em relação à quantidade de lubrificação por graxa, mas também em relação à vazão de graxa em sistema circulatório, em sistema de linha dupla, sistema de multiponto também, e para óleo também para sistema circulatório. Muitas vezes o pessoal fica em dúvida em quanto regular a vazão em litragem por minuto, né? Sim. Vamos ver se saiu já o resultado aqui. Uhum. Temos até agora 70 respostas, o pessoal está votando aqui. A gente tem quantos online? 127. Então, logo já está terminando. Já fechou? A Vanessa vai passar o resultado aqui para a gente, Rodrigo. Tá. Ela está com o resultado em mãos aqui. Vamos lá. 40% das pessoas responderam 30%, Rodrigo. E aí? 30% do espaço do rolamento, está correto? Então, na verdade, foi uma pergunta pegadinha, né? Porque esse tipo de resposta não pode ser genérica, tem que ser avaliado de caso a caso. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá? A gente trouxe esse slide em relação à compatibilidade do lubrificante, né? Toda vez que for feito algum tipo de análise de compatibilidade de lubrificante, é quando a gente vai verificar a questão de miscibilidade entre eles. A gente fala tanto para óleo mineral, para óleo sintético, como para graxa mineral, como para graxa sintética. Tá? Essas duas tabelas aqui são referenciadas para graxa, porque faz uma verificação de compatibilidade entre óleo base e espessante. No caso do óleo, a gente só vai olhar para essa tabela, certo? A gente trouxe alguns casos aqui em relação
ao comparativo entre um PAO, que é sintético, né? Tem um PAG, que é sintético, o óleo base sintético. Por exemplo, o PAG, ele não é compatível com o mineral, de acordo com os nossos catálogos, certo? Mas um óleo, por exemplo, PAG, que é sintético, ele também não é miscível com um PAO, que é sintético também. Então, tem que analisar de caso a caso, né? Tá? A gente traz um outro caso aqui em relação ao espessante, compatibilidade de espessante. Muitos motores elétricos, por exemplo, são lubrificados com a Polyrex, M103. Né? A Polyrex é uma graxa de poliureia, certo? Muitas vezes o pessoal não faz uma limpeza do sistema antes de aplicar um lubrificador monoponto, por exemplo, que no nosso caso é um lubrificador monoponto com uma graxa de sabão de lítio-cálcio, certo? Aqui. Ou seja, você tem um rolamento carregado com graxa em espessante de poliureia, mas você aplica um lubrificador monoponto com uma graxa de lítio-cálcio, sabão de lítio-cálcio. Veja que não é compatível. Então, é sempre importante entender caso a caso e preparar, fazer um planejamento em relação à aplicação de certo item ou não. Tá? Vanessa e Igor, tem algo para comentar por aqui? Rodrigo, quero aproveitar. É interessante a gente ver isso daqui, né? Principalmente porque acontece muito de cliente, acredito que você já tenha até visto já, cliente tirar a vedação de rolamento ou de rolamento vedado, ou tirar a blindagem do rolamento blindado, né? Dos ZZ e dos LLUs. E depois ele vem e mistura com a outra graxa junto. Então, a graxa que está lá dentro, geralmente é uma graxa mineral, com sabão de lítio, e mistura com uma outra graxa que ele usa na linha. Então, assim, a compatibilidade do espessante e do óleo base não são ideais, né? E isso pode causar justamente aquela falha que a gente disse lá no início, né, que é a mais comum entre os rolamentos, que é a falha de lubrificação. Então, assim, sempre se atentar, né, nesse primeiro ponto, que também vedação e blindagem não se tira de rolamento. Sim, sim. E só frisando o que o Igor falou, o nosso rolamento rígido de esfera vem com a graxa 5K, que é a Kyodo Yushi Multemp SRL. Né? Ela é uma graxa de sabão de lítio com sintético, POE. E o POE não tá descrito aqui. Então, vai analisar caso a caso se seria compatível ou não, mesmo numa questão de adaptação, como o Igor falou. Tá? Eu já vi também alguns rolamentos da NTN que veio com a S2 também, né, da Alvania, né? Então, imagina, você esperando uma graxa também, então é sempre legal confirmar também, né, no rolamento, se realmente veio com ou essa graxa ou a Alvania, tanto faz, sempre legal. Uhum, sim, sim. Algo que a gente não trouxe esse slide aqui seria em relação à compatibilidade da graxa ou do óleo em relação à vedação ou em relação à gaiola. São assuntos que vale a pena também analisar a compatibilidade antes de verificar se há algum tipo de compatibilidade, alguma possibilidade de reação, tá? No caso de miscibilidade de lubrificantes não compatíveis, é bem provável que a consequência seria a exudação, que é a sangria excessiva do óleo do sistema, tá? Havia alguns casos acontecer isso daí. Bom, agora a gente vai entrar em relação à pergunta da enquete, né? Em relação à lubrificação inicial. É importante saber, a partir do momento que você concebe um rolamento aberto, você não sabe se deve preencher um rolamento só parcialmente, não colocar lubrificante, ou você coloca lubrificante em todo o espaço vazio do rolamento. O que você faz, né? Em relação ao rolamento com lubrificante sólido, você lubrifica ele ou deixa ele como está? É isso aí que a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre esse tipo de lubrificação, tá? A inicial. A gente não vai falar sobre a periódica no momento. A gente vai falar primeiro da inicial. Bom, em relação à lubrificação inicial, a partir do momento que você recebe o rolamento e abre da caixa, você vê o rolamento aberto. Muitas vezes vem só com óleo protetivo, né? E agora, como é que você faz? Existem duas metodologias. Uma abordagem matemática que é um pouco menos prática, que a maioria dos fabricantes de rolamento usa, é essa aqui. Só que é uma
função de largura do rolamento, diâmetro externo do rolamento, diâmetro interno do rolamento e o peso do rolamento. Ou seja, são muitas variáveis e muitas vezes o pessoal não vai ter saco para fazer esse tipo de cálculo. E aí uma abordagem que eu achei muito interessante, que está até no próprio catálogo da Intene, é que ele só faz uma correlação entre um fator kappa, fator de espaço interno vazio kappa, vezes a massa do rolamento. Ou seja, você transforma disso para isso, fica bem mais simplificado, bem mais prático, né, no dia a dia da manutenção. Ah, mas o que é o kappa? O K, nesse caso. Kappa é outra coisa, tá? Peço desculpa. O K, o fator de espaço do rolamento, está disponível na tabela 11.4. Ele fala aqui, ó, alguns casos apenas de referência, tá? De rolamentos cônicos, rolamentos de autocompensadores de rolos, tá? Aqui. Rolamentos de rolos cilíndricos e de esferas. Dependendo do tipo de gaiola, você vai ter um valor kappa, tá? E através desse valor kappa, eu não tenho o peso do rolamento no site do fabricante. Você pesa ele. E aí você faz uma multiplicação simples e você tem um volume vazio correspondente a 100% do espaço interno vazio do rolamento. Né? E a partir disso você sabe, olha, por exemplo, dá 2.000 centímetros cúbicos. Como é que eu transfiro para graxa? Porque eu vou bombar em graxa, não vou bombar em centímetro cúbico. Praticamente para graxa é 1 para 1, tá? 0,9 a densidade, né? A densidade tem que ser 0,9 a 1. Então é uma correlação direta praticamente, tá? A partir do momento que você consegue levantar qual é o espaço total disponível do rolamento, você precisa saber das informações do equipamento, né? Para isso, você precisa saber, pelo menos, qual é a velocidade nominal do equipamento e precisa saber também da construção do rolamento, diâmetro médio, que é o diâmetro interno, mais o externo dividido por 2. Bora supor que a velocidade do meu equipamento é 1.800 RPM, tá? E você tem um diâmetro médio de 90. Você só multiplica os dois e vai ter um fator de velocidade. Normalmente, quando é menor que 300.000, normalmente tem encontrado em equipamento genérico, vamos dizer assim, um fator de velocidade de 200.000. E esse fator de velocidade de 200.000 ele acarreta a uma certa quantidade, percentagem do espaço interno vazio do rolamento. Por exemplo, no caso do convertedor de siderúrgica, né, são equipamentos que rodam a velocidade muito devagar, não é nem uma rotação, mas é uma ciclagem, né, um movimento oscilatório. A gente considera como meio RPM, por exemplo. E você multiplica pelo diâmetro médio, que vai dar um valor muito baixo, a ponto de ficar quase faceando esse eixo. Né? E quase faceando esse eixo, você completa o rolamento com 100% da graxa. 100% de espaço vazio com graxa, certo? Existem outros equipamentos que, por exemplo, operam nessa faixa aqui, 60%, por exemplo, e outros, como máquinas, ferramentas, alguns tipos de equipamentos de alta velocidade acima de 3.000 RPM, com um diâmetro médio do rolamento um pouco maior, ele tende a ficar na faixa dos 2 milhões, 1 milhão. E esse tipo de equipamento já não permite você lubrificar ele totalmente. Ele requer que uma lubrificação não ultrapasse, por exemplo, os 20% do espaço interno vazio do rolamento. Ou seja, se você achou lá, vamos supor, um espaço interno vazio do rolamento de 300 gramas, você vai tirar 20% apenas das 300 gramas para lubrificar o rolamento. Nada mais que isso. Tá? Rodrigo, mas eu coloquei no equipamento que roda a velocidade muito alta, muita graxa. Nesse caso, a gente solicita que acompanhe a partida do equipamento para ver como o equipamento vai performar. Normalmente ele tende a ter um aquecimento até se acomodar, vamos dizer assim, amaciar, quando ele consegue expelir todo o excesso de lubrificante. Tá? Aqui a gente trouxe, por exemplo, um rolamento lubrificado para a máquina ferramenta. Veja que a quantidade é totalmente diferente. Né? Esse equipamento, por exemplo, roda 30.000 RPM, é muito maior a velocidade. Então, você tem que ter um controle muito mais adequado da quantidade de graxa a ser colocada dentro do rolamento. Então, veja que os espaços vazios aqui dentro do rolamento são visíveis. Né?
ao passo que esse aqui não. Tá? Então, respondendo a pergunta, varia de acordo com o equipamento. Sempre interessante entender qual é o regime de operação e rotação do equipamento, se ele é nominal, se ele é partida direta, se ele tem algum tipo de soft start ou inversão de frequência, para entender qual é o regime de velocidade do equipamento. Tá? A partir do momento que você tiver uma ideia, você consegue jogar para ver qual seria a quantidade de graxa ideal. No caso de equipamento com velocidade variável, é um caso bem específico. Para esse tipo de caso, seria interessante analisar bem a quantidade de graxa antes de montar o rolamento no equipamento. Tá? Agora, falando sobre lubrificação periódica, né? O pessoal chama de relubrificação. Eu prefiro esse termo, lubrificação periódica. É aquela formulazinha que todo mundo segue. 0,005 diâmetro externo vezes a largura do rolamento. Né? Mas, lembrando, isso aqui é apenas uma referência. Né? É algo genérico. Por exemplo, se você lubrifica pelo centro do anel externo, no canal de lubrificação, é notório que a graxa vai cair direto no rolamento. Né? Ou seja, essa quantidade de graxa vai diretamente para o rolamento. Você não tem nenhum caminho para percorrer até chegar no rolamento. Tá? No caso da opção 2, a lubrificação lateral, se você utilizar essa mesma quantidade de graxa, vamos supor 15 gramas, será que as 15 gramas vão atingir o ponto de lubrificação que eu quero? Cabe entender com uma visão crítica se realmente faz sentido esse cálculo aqui, né? Que existem mancagens que não são normatizados, né? Ou seja, o ponto de lubrificação fica muito longe do elemento rolante. Será que vai fazer sentido o lubrificante lubrificar um reservatório lateral ao invés de lubrificar as zonas críticas, né, de rolagem? Tem que entender bem o sistema e tem sempre estar bem crítico em relação a esses pontos. Né? Somente enfatizando aqui, né, no que a gente retirou desse catálogo aqui, da SNR, um rolamento girando a velocidade muito baixa tolera um preenchimento completo, que satisfaz aquele gráfico, né? O que é favorável para a sua proteção em ambiente muito poluído, certo? Então, a graxa vai servir como um bloqueio para a entrada do contaminante no sistema. Tá? Uma outra pergunta que o pessoal faz bastante relacionada à caixa de mancal é a quantidade de graxa a se colocar no reservatório lateral, próximo às tampas do mancal. Né? Normalmente a gente solicita para que preencha com 50% a 60% do espaço aqui da caixa de mancal. Tá? 50% é a fonte da SNR e 60% é da NTN. 50% a 60% é por aí. Né? Rodrigo, mas quantas bombadas eu vou dar? Você pode abrir a caixa de mancal que é bipartida e posicionar a graxa manualmente também, sempre tomando bastante cuidado em relação à contaminação. Sato, uma dúvida, sempre tem alguma referência hoje, NTN ou SNR, em relação à relubrificação ou lubrificação periódica pela lateral ali, como você mostrou na opção 2? Pela lateral, pela NTN e pela SNR eu não lembro de ter. No caso da lateral é um pouco subjetivo, né? Porque a gente não sabe a distância do lateral, né? Se a caixa de mancal não for padronizada, se for um equipamento que tem um ponto de lubrificação que não está próximo do rolamento, né? Acaba sendo um pouco subjetivo esse tipo de resposta. Então, a preferência é sempre você utilizar uma lubrificação central, por exemplo. Preferência se disponível, claro, né? Sempre que possível, a gente sabe que nem todos os casos é possível, né? O ideal seria pelo centro. Tá? Eu já vi casos que existiam camisas onde tinha um rolamento montado na camisa, né? Camisa mancal, né? Onde foi necessário confeccionar uma furação roscada ou montar uma tomada para posicionar a graxa para um ponto de necessidade especial, que é o rolamento, né? Estava muito longe, por exemplo. Tá?
Falando um pouco sobre tipo de lubrificação agora, sistema de lubrificação automática monoponto, né? A gente fala sobre esse tipo de sistema de lubrificação monoponto, é bastante útil para realocar a mão de obra principalmente o lubrificador para a realização das rotas de lubrificação. Você consegue aplicar esses sistemas monoponto em locais que tem maior dificuldade de acesso, né? Seja por distância ou por periculosidade, né? Algo do tipo. A gente só enfatiza aquela questão da compatibilidade da graxa, né? Sempre verificar também a questão da viscosidade do óleo base, entendeu? Sempre verificar se a viscosidade está fazendo algum tipo de adequação em relação à graxa que está sendo utilizada hoje. Assim, você não modifica a condição de lubrificação do rolamento. Como vantagem nesses lubrificadores monoponto, você tem uma lubrificação precisa. O que é uma lubrificação precisa? Você tem a seleção correta do lubrificante, né? Você tem um método adequado de lubrificação, teoricamente isento de contaminação, se lubrifica no ponto certo, né? Por exemplo, exatamente em cima do canal de lubrificação do anel externo do rolamento, e você consegue ajustar a quantidade de graxa necessária para suprir o rolamento, né? Aqui eu trouxe algumas vantagens em relação a um comparativo entre lubrificação manual, né? Manual mesmo, que é uma bomba manual aqui, onde você, numa rotina de manutenção, você tem a periodicidade, né? Você recebe a OS, e na OS você executa o plano a ordem de serviço, de acordo com o plano de manutenção, né? Normalmente é periódica, então você lubrifica uma vez, o rolamento consome. Até a próxima periodicidade, você vai, de novo, colocar uma quantidade de graxa possivelmente acima do necessário, e ele vai sendo consumido e vai se tornando insuficiente para o rolamento, né? Que acaba tornando o regime de lubrificação, uma condição de lubrificação mais instável do que um lubrificador monoponto que lubrifica poucas vezes em curtos períodos, né? E você garante que trabalhe dentro daquela faixa adequada de formação de filme lubrificante, né? Tá? É claro, você pode também encurtar a periodicidade de lubrificação e ajustar isso aqui, mas é um pouco mais... É bem mais manual, né? Existem lubrificadores aqui... Sato. Opa, Pode continuar, desculpa, depois eu entro. Tá tranquilo. É o seguinte, só para aproveitar, você disse em relação à viscosidade, né, para o pessoal se atentar à viscosidade, mas também é legal se atentar à questão do sabão e do óleo, né, tanto do espessante quanto do óleo base, né, para evitar aquele tipo de incompatibilidade, certo? E também avisar, né, que houve um pessoal perguntando aqui, também aproveitar, nós temos toda essa linha aqui, a NTN também tem toda essa linha disponível hoje no Brasil, né, então é uma coisa que nós vemos, tem bastante casos de sucesso aí, estamos à disposição também para esse suporte para vocês. Ótimo, ótimo. Assim, muitas vezes o pessoal da manutenção pega o tambor do almoxarifado ou tem alguma sala de lubrificação onde você tem acesso aos tambores ou aos reservatórios de lubrificante, né? E muitas vezes tem a própria referência do lubrificante. É fácil de verificar isso daí, é só você colocar na internet a referência do lubrificante lá, em PDF ou ficha técnica, que você consegue fazer uma correlação prática em relação a isso. Tá? E esses tipos de lubrificadores monoponto a gás e alguns eletromecânicos estão disponíveis também. Tá? A vantagem do lubrificador eletromecânico é que ele tem algum tipo de sinalização visual, facilita na inspeção de rota do lubrificador ou do pessoal de turno, né, que faz uma rotina de uma ronda, né, ronda periódica, e consegue ver se o lubrificador monoponto está funcionando ou não. O lubrificador a gás já é um pouco mais difícil, porque você tem que fazer uma inspeção visual do nível a que o lubrificador monoponto está, né? Eu até recomendo marcar toda vez que passe para ver se está descendo adequadamente, né?
que existe possibilidade de obstrução, por exemplo, nas conexões hidráulicas aqui, redução, algo do tipo, ou no próprio mancal, tem incrustado no canal de lubrificação do anel externo e não dá passagem para o lubrificante ser alimentado ao rolamento, então sempre vale a pena inspecionar isso daí, fazer uma marcaçãozinha, não precisa ser com marcador industrial, pode ser uma canetinha, marcar lá o nível do lubrificante monoponto, tá? E para ambiente que é um pouco mais agressivo do ponto de vista do ambiente, né? Existem alguns tipos de reservatório, não, como se fosse uma proteção do lubrificador monoponto, com alguns tipos de abraçadeira ou alguns tipos de suporte para que monte o lubrificador monoponto o mais próximo possível do local de lubrificação e também sem a necessidade de adequação, né? Sair pegando várias conexões hidráulicas e fazer um sistema mais padrão, né? Menos adaptado. Em relação ao tipo de lubrificação multiponto, existem alguns tipos desse tipo de lubrificadores que estão sendo utilizados. Servem para óleo mineral, óleo sintético, a consistência para bombabilidade entre consistência 0 e 2, que é o que normalmente todos recomendam, né, para esse tipo de lubrificação centralizada. Tá? O número de saídas deles pode ser entre 12 e 35. As saídas que não são utilizadas podem ser tamponadas ou tapadas, né? E a regulagem é inflexível, na verdade não existe uma regulagem, mas existe uma possibilidade de seleção do elemento dosador para atingir a vazão por ponto de lubrificação por ciclagem. Tá? A capacidade de reservatório pode ser de 2 litros com extensão para 4, né? A pressão de saída de 80 bar, a tensão em operação de 12 a 24 volts corrente contínua, grau de proteção IP65. É bastante útil. Podem ser utilizados nesse tipo de equipamento aqui, equipamentos robóticos, em algumas caixas redutoras em purificadores, mas nesse caso a caixa redutora é lubrificada a graxa, né? Tensão. Máquinas, ferramentas, em alguns casos em indústria alimentícia também. Tá? Por fim, existem outros tipos de lubrificação. A gente não chegou a mencionar nesse treinamento, que é a lubrificação a óleo. Falando um pouco sobre o óleo tem maior permissibilidade, então, normalmente, é preferível, do ponto de vista de confiabilidade, lubrificar a óleo, porque o óleo vai permear por todas as folgas internas do rolamento e vai atingir todos os pontos de atenção, os pontos de rolagem e deslizamento. Tá? Mas, como a gente sabe que em muitos casos não são assim, né? Alguns casos a gente vê que é lubrificação a graxa. Muitos casos. Né? No caso de lubrificação a óleo, existem esses mancais monoblocos e mancais bipartidos radialmente. Né? No caso de mancal monobloco, muito utilizados em ventiladores, sopradores, exaustores, são 2 rolamentos, né? Biapoiado, né? Em 2 posições aqui no próprio mancal monobloco, tá? Onde o nível de óleo, quando o equipamento é parado, tá? Estático, em condição estática, o nível de óleo tem que estar no centro do último elemento rolante. Ou seja, se tiver algum tipo de indicação por nível de óleo, esse nível de óleo, para a lubrificação por banho, né, vai estar no centro do último elemento rolante. Tá? Nesse caso aqui, dessa caixa de mancal, que é muito também vista em exaustores, a lubrificação não é por banho. Esse aqui, fazendo uma analogia com o motor de combustão interna, tem um anel pescador, assim como no motor de combustão interna, né? Como a funcionalidade do motor de combustão interna. Você tem um cárter aqui no fundo, e esse cárter aqui está preenchido de óleo até certo nível. E o nível de óleo está marcando um nível que é abaixo do nível do rolamento. Então, não necessita se lubrificar o rolamento até o centro do último elemento rolante, já que o anel pescador vai pescar o óleo lá do fundo
do reservatório do rolamento, da caixa mancal, e vai respingar, salpicar para cima, lubrificando o rolamento. Tá? Esse tipo de caixa de mancal também tem uma execução para sistema circulatório, algumas adequações têm que ser feitas. Tá? E também vem com um respiro aqui em cima. Em casos mais específicos de locais muito úmidos, a gente recomenda trocar por filtro de secante. Né? Tá ok? Sato, muito obrigada. Pessoal, nós recebemos bastante perguntas, então se vocês estiverem com paciência e disponíveis, a gente vai pedir para estender um pouquinho, né? Lembrando que a gente ainda vai fazer um sorteio agora ao final. Então, eu vou passando as perguntas para o Sato, e aí, né, na verdade, para o Sato, para o Rodrigo Correia, para o pessoal, e eles vão respondendo para vocês, tá bom? Lembrando que qualquer consulta de preço, seja de rolamento, graxa, do Headbuster, eu peço para vocês mandarem para o nosso e-mail comercial, @rolamentos.radial.com.br ou para o vendedor que já atende vocês, tá? Qualquer dúvida sobre o treinamento que tenha surgido depois ou que de repente a gente não consiga responder, mesmo estendendo um pouquinho o tempo do treinamento, eu peço para vocês mandarem para engenharia@rolamentosradial.com.br, tudo bem? A gente vai dar início para as perguntas. Sato, eu vou lendo para você e aí você vai respondendo para a gente. Uhum. A primeira pergunta, até peço desculpas caso eu esteja lendo errado, que é um nome um pouquinho diferente, é do Tussô. Ele perguntou, né? Gostaria de saber se a gente pode partilhar alguma referência indicando como definir o nível de contaminação em função do ppm de contaminantes, se possível. Uhum. Sim, sim. Dependendo do tipo de equipamento, a gente solicita para que seja feito algum tipo de análise de lubrificante. Aqui, por exemplo. Seja feita uma análise de lubrificante representativa, né? E que, em relação à ferrografia, por exemplo, Thiago, em relação à ferrografia, dependendo do tipo de equipamento, em caso genérico, normalmente a gente não recomenda que ultrapasse os 1000 ppm de ferro, que já é um teor bastante alto. Em relação ao teor de água, em geral também, tá? Que não ultrapasse os 500 ppm, porque o alto nível de umidade dentro do sistema cria corrosão por umidade. Isso pode deteriorar a vida do rolamento, pode degradar a condição o lubrificante, a superfície do material e criar concentradores de tensão. Então seria isso. Ferrografia quantitativa para teor de ferro na faixa, no máximo, 1000 ppm, que eu já julgo alto também. E em relação a teor de água por Carl Fischer, por exemplo, que não ultrapasse os 500 ppm. Entendi. Obrigada, Sato. Próxima pergunta. O Nonato perguntou, né? Os rolamentos blindados também retêm água de processo? Os rolamentos? Os rolamentos blindados também retêm água de processo? Eu acho que ele quer saber se mesmo sendo blindado, acaba entrando água dentro do rolamento. Pois é, em relação ao rolamento blindado, ele trabalharia num sistema similar a esse aqui, né? Do autocompressador blindado. Então, existe uma folga entre a blindagem e o anel. Então, essa folga dá permissão para a entrada de contaminante, líquido nesse caso, em especial. Então, não é recomendado utilizar um rolamento blindado numa condição agressiva em relação à incidência de líquidos ou umidade. Tá? Bacana. Espero que tenha respondido a pergunta, Nonato. Próxima pergunta. Só um momentinho, pessoal. Luiz perguntou qual lubrificante devo relubrificar este rolamento NTN, uma vez que não é uma boa prática misturar graxas diferentes. Primeiro tem que saber qual lubrificante que ele está utilizando, né? E a partir disso definir se
Seria lubrificador monoponto ou seria... Eu acredito que ele estava falando naquela parte que você estava explicando sobre vedação e rolamento blindado, né? Uhum. Porque no caso do rolamento vedado, ele vem com uma graxa, a antiga Alvania EP2, né? Que hoje é a Shell Gados S2 V222, né? Então, é importante você verificar a compatibilidade do lubrificante que você está colocando com essa graxa. Estando compatível, excelente. A gente recomenda que seja sempre a mesma graxa, né? Perfeito. Luiz, espero que tenha respondido a pergunta. A Silvia perguntou, ela gostaria de saber se o treinamento do Rodrigo vai ficar gravado em algum canal. Sim, Silvia, nós vamos disponibilizar esse webinar aqui no nosso canal do YouTube da Radial Rolamentos. Então, em breve, a gente vai até avisar nas nossas redes sociais, mandar pelo e-mail marketing, fique tranquila que a gente avisa, tá bom? O Sérgio perguntou, é correto lubrificar rolamentos inserindo graxa nova até expulsar a antiga? Então, Sérgio, depende muito da condição da condição de operação do equipamento, né? A gente recai nessa questão aqui se você lubrificar até sair a graxa antiga, você está colocando 100%, né? Será que seu equipamento roda a uma velocidade muito devagar? Será que durante a partida o transdutor de temperatura não vai indicar que está tendo um aumento de temperatura para depois suavizar para a operação? Acho que vale a pena verificar isso daí. Acho que muitas vezes, se você lubrifica o rolamento até vazar a graxa do rolamento, você parte. Será que não desarma a máquina pelo excesso de temperatura? Né? Depende muito do caso, depende muito do equipamento nesse caso. Certo, espero que tenha respondido a pergunta, Sérgio. O Moreira perguntou se conhecemos algum estudo de compatibilidade de óleos ou graxas, incluindo o Militec. O assunto Militec é um pouco complexo. Complexo. A gente pode falar mais tarde sobre esse assunto aí, sem problemas. O João Capato perguntou: alguns fabricantes de motores, recomendam o uso de graxa de poliureia, mas a maioria dos rolamentos blindados e vedados não vem com esse tipo. Qual a tratativa recomendada neste caso? Então, no caso do... É uma boa pergunta. No caso nesse tipo de situação, o rolamento, se ele vem blindado ou vedado, é porque ele não é relubrificável, né? Então, cabe avaliar se há realmente necessidade de lubrificar o rolamento blindado ou vedado, né? Se sim, solicitar que o rolamento venha com a vedação em um dos lados ou a blindagem apenas em um dos lados, né? Porque se o rolamento já vem blindado ou vedado, ele é lubrificado para a vida, então não necessariamente ele tem que ser lubrificado. Bacana. Espero que tenha respondido a pergunta. O Rodney perguntou se a lubrificação inicial está ligada à rotação dos rolamentos. Tá sim, Rodney. Totalmente relacionado. Perfeito. Só mais uma. O Moreira perguntou se o material da palestra estará disponível. A gente vai disponibilizar apenas o que está sendo falado aqui, o que está sendo gravado. A apresentação nós não iremos disponibilizar, pessoal. Então, mas fiquem tranquilos que tudo que a gente está conversando vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? O José perguntou, eu creio que ele seja da WEG, que se a NTN comercializa os sistemas de lubrificação automática para caixas de mancais. Referência Memolub, desculpa. Nemolub? Eu precisaria pesquisar o que seria o Nemolub. Por esse termo, Sato, eu também não conheço. Nós temos as nossas linhas de lubrificação automática, né, aplicação geral, heavy duty, algumas para alimentação e tudo mais. Essa precisaria ver se enquadra em alguma delas, seja de repente um termo comercial, possa ser similar à nossa, teria que verificar. Uhum. Bacana, pessoal. Até aproveitando, eu acho que não me recordo se vocês comentaram, mas acho bacana a gente reforçar que o Red Buster ele é universal, né, Sato? Ele serve para todos os tipos de mancais, não é? Ele tem um Isso. adaptadorzinho. Uhum. Sim. Às vezes, se não me engano, a conexão do Red Buster é como se fosse uma conexão marcha de
não lembro se era 1/4 de polegada. 1/4. Um É quarto, 1/4 né? de polegada. Existem algumas caixas de mancagem que vêm com 1/8, então, né, cabe utilizar algum tipo de redução, algo do tipo, para fazer a montagem do lubrificador monoponto. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem algumas perguntas do Rodney. Ele fala assim: as referências que conheço são as constantes de 0,002 para rolamentos com canal central e 0,005 para rolamentos lubrificados lateralmente. Está correto? Sim, sim, mas como a gente disse, é apenas um ponto de referência, né? Alguns outros fabricantes referenciam o que o Rodney falou, né? Mas no nosso caso a gente referencia uma quantidade um pouco maior com um viés de um fator de segurança maior também. Entendeu? A gente é um pouco mais conservador em relação a essa questão de relubrificação. Bacana. Ele também pergunta se a NTN possui algum software para cálculo de relubrificação ou para cálculo de quantidade e frequência de graxa. Uhum. Se não me engano, esse tipo de software estava sendo desenvolvido. A gente estava falando até com o Márcio, que é o estagiário aqui, sobre isso. Né? Eu preciso verificar se no site do Japão teria alguma informação do tipo. Eu vou ficar devendo essa informação por enquanto. Rodney, então manda um e-mail para... Perdão, Rô. Só complementando, lançado nós não temos por enquanto, é isso mesmo, Sato, mas tem desenvolvimento, inclusive até de app, né, que consegue fazer o cálculo. A gente precisa verificar se já está oficialmente, mas acredito que ainda não, está em desenvolvimento. Em breve vai estar. Bacana. Rodney, manda um e-mail para a engenharia da Radial, que o pessoal vai acompanhando, né? A Vanessa, o Igor, vai acompanhando com o pessoal da NTN se esse aplicativo já está funcionando e te dá um toque. Espero que tenha sido respondido. O Pedro perguntou qual o tipo de graxa, entre parênteses, sabão, mais usado para rolamentos. Só um minutinho, gente, subiu umas notificações. Para rolamentos no geral, considerando a viscosidade do básico adequada às variáveis. Uhum. Em geral, eu tenho visto, assim, voltado para o ambiente de manutenção, né? Para o ambiente de manutenção industrial, eu tenho visto muita graxa de complexo de lítio, né? Com a viscosidade de 160, 170 centistoke. Mais ou menos. A grosso modo. Espero que tenha respondido. O Michel, ele perguntou se existe rolamento bipartido vedado. Existe sim, Michel. Existe. Só que é um rolamento bastante especial, né? Vale de caso a caso. O pessoal do Japão pode quebrar um pouco de cabeça e desenvolver esse rolamento bipartido. Eu sei que eles desenvolvem. Espero que tenha respondido, Michel. O Alberto perguntou se o excesso de graxa danifica o rolamento. E danifica porque você cria muita resistência à movimentação do rolamento, né? Muita resistência à movimentação do rolamento dos elementos rolantes. Né? Você aumenta a fricção interna, você aumenta a temperatura de operação do rolamento, e você pode sim deixar o rolamento suscetível, vulnerável a modos de falha que são relacionados a isso daí, né? A lubrificação em excesso. Muita gente relaciona lubrificação em excesso, falha. Mas o que tem nesse meio termo? Né? Seria essa sequência de eventos. Obrigada, Sato. Próxima pergunta, o Alfredo perguntou: para lubrificar mancais de laminação a quente, levando em consideração a velocidade, cada cadeira deveria conter uma quantidade diferente de graxa na lubrificação inicial? Acho que seria cada cadeia, no caso? Cada Carreira? cadeia. Cada carreira deveria conter uma quantidade diferente de graxa na lubrificação inicial? Porque cada cadeira de laminação a quente, por exemplo, no caso do Alfredo, tem uma redução específica, então tem uma rotação específica, né, no cilindro de trabalho. Então, a gente sabe que não deveria ser o que o ponto de vista do lado do fornecedor indica é que sim, você varia a rotação do equipamento
você deveria modificar a quantidade de graxa dentro do rolamento. Mas em rotinas de manutenção em LTQ, em uma oficina de cilindros, você não pode especificar um rolamento somente para aquela cadeira. A gente sabe que ele intercambia entre as outras cadeiras de laminação. Então, acaba caindo numa antagonia de pensamentos, né, em relação a ponto de vista do fornecedor e do mantenedor. Mas o correto seria, sim, aplicar uma quantidade de graxa específica para aquela cadeira. A gente sabe que na prática não vai funcionar. Olha, tem mais 2 perguntas aqui, eu acho que a gente já finaliza as perguntas do chat. A graxa grafitada deve ser utilizada em que rolamentos? A graxa grafitada normalmente é utilizada em equipamentos que ficam expostos a alta temperatura, normalmente, né? Mas, assim, praticamente todos os rolamentos podem operar com graxa grafitada, só que vale a análise, né? Será que a graxa grafitada ela é adequada ao equipamento que está operando? É importante analisar esse ponto de vista. Bacana. A Carla perguntou se existe um tempo médio de vida dos rolamentos. Oi? A Carla perguntou se existe um tempo médio de vida dos rolamentos. Mas existem algumas referências, né? Eu já vi para algumas caixas redutoras indicando 50 mil, alguns rolamentos para peneira vibratória também 50 mil horas. Já vi rolamento para laminação na faixa das 5 mil a 15 mil horas. Né? Varia muito de caso a caso. Né? Rolamento para esses moinhos verticais, os rolos de moagem de cru, né? 100 mil horas, por exemplo. Então, cada caso é um caso. Né? Obrigada, Rodrigo. Temos mais uma pergunta aqui do João. É possível que os rolamentos blindados vedados já venham com a graxa poliureia? Pensando justamente em equipamentos que utilizam e não possuem relubrificação, motores pequenos, por exemplo. Sim. Vou até mostrar aqui, ó. Normalmente a nossa codificação vem assim, né? Você tem a série do rolamento, no caso, rolamento rígido de esferas é a série 6000, né? Você tem o diâmetro do furo, você tem alguns sufixos aqui, tem a folga, tem a precisão se aplicável, né? E, no caso da graxa para poliureia, é um barra L600, eu acho que o Rodrigo Corrêa sabe, né, Rodrigo? Qual era? Era o L627, uma coisa assim. Então tem sim uma graxa específica de poliureia que já vem dentro de um rolamento vedado ou blindado. Tem sim, Sato. Eu também não vou me recordar aqui de cabeça, eu posso depois dar uma pesquisada, disponibilizar para o pessoal, mas tem sim. São em casos bem específicos, como você mencionou, né? Bem específicos mesmo. Sim, sim. Pessoal, última pergunta para a gente encerrar, tá? Para a gente poder fazer o sorteio antes de a gente finalizar a live. É do Alessandro. Como identifico no rolamento que ele é para aplicação em área de pó como mineradora? Você pode perguntar de novo, por favor? Claro. Como identifico no rolamento que ele é para aplicação em áreas de pó, como em mineradoras? Bom, na verdade, a referência do rolamento, para esse tipo de caso, não indica se a aplicação está correta ou não, né? Ele vai ter uma referência padrão, tipo essa aqui, e cabe ver a especificação de cada sufixo ou prefixo para ver se está adequado ao equipamento em questão, né? É até um pouco difícil de responder isso daí, porque normalmente são utilizados rolamentos padrões, tipo um desse aqui, ó, 222/16K, né? Que já vem pelo fabricante do equipamento como um projeto meio que padrão, né? Só que existe, em certos casos, a necessidade de verificar a adequação. Se a taxa de falha estiver muito alta, cabe analisar se aquele rolamento a especificação daquele rolamento está adequado para aquele equipamento.
Se não tiver, eu acho que deveria ter algum tipo de intervenção e uma correção na especificação do rolamento, né? Obrigada, Rodrigo. Pessoal, infelizmente, como a gente já estourou um pouquinho o tempo, a gente não consegue mais responder perguntas. Caso vocês ainda tenham dúvidas, fiquem à vontade para mandar para a nossa engenharia. Nossa equipe é super capacitada para ajudar vocês. Nós vamos fazer agora o sorteio, né? E depois a gente faz o encerramento. Mas mesmo assim, desde já, muito obrigada a todos. Agora a gente vai para a parte boa. Rodrigo, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá aparecendo para vocês? Agora sim, Jéssica. Beleza. É o seguinte, a gente vai sortear entre todas as pessoas que estiveram conosco hoje. Caso você seja um dos ganhadores, pode levantar a mãozinha, manda um e-mail para a gente no marketing@rolamentosradial.com.br, que aí a gente vai combinar o envio desse brinde que a gente vai sortear. Eu vou colocar aqui para sortear, então, e aí a Jenny, a nossa staff, barra hoster, barra tudo, vai falar quem que é o sortudo. Só lembrando, o kit churrasco é tão bom quanto os rolamentos da NTN, viu? Podem ficar tranquilos. Aí sim, hein? Disse tudo, Rô. Ó, pessoal, saiu o número 4 aqui. Só um minutinho que a Jenny vai verificar quem foi o sortudo, tá bom? Caso tenha sido alguém que está participando aqui do treinamento, a gente vai sortear de novo, tá? Carla Ediane dos Santos Bezerra. Você foi a ganhadora. Carla, tá aqui com a gente? Ainda tá aqui com a gente? Carla Bezerra. Ah, tá aqui. Ah, que legal. Carla, faz esse favor pra gente, manda um e-mail para nós. Muito obrigada pela sua participação. Sair daqui ainda com prêmio, hein? Bom, pessoal, tá dando uma travadinha aqui que eu tô fechando o compartilhamento, mas quero aproveitar para agradecer o pessoal da NTN pela gentileza, disponibilidade, por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada, Sato. Muito obrigada, Rô. Muito bacana. Não tenho palavras para dizer o quanto foi importante para a gente vocês terem essa disponibilidade e estarem aqui conosco hoje. Também quero agradecer a nossa maravilhosa equipe de engenharia, que eu não posso deixar de prestigiar. A Vanessa, ela fica aqui conosco na Matriz, em São Paulo, e ela faz todo o suporte da engenharia por aqui. Também faz atendimento no balcão, então se algum de vocês já vieram aqui no balcão trazer peça para identificar, já conheceram a van. O Igor, ele é nosso engenheiro da filial de Campinas, né? Fez a gentileza de estar aqui hoje com a gente, né? Se deslocar da filial para nos prestigiar com a presença dele. Também quero agradecer a minha companheira de equipe, a Jennifer, que fez todo o staff aqui pra gente, deu todo o suporte. Pode abrir a câmera aí, Jennifer, deixa as pessoas conhecerem você. Ela também foi essencial para que esse webinar acontecesse. E também a Taitiane da NTN, né, o marketing da NTN, que deu todo o suporte para a gente também, nos ajudou para que a gente fizesse esse webinar e tivesse aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela presença de todos e agora eu deixo aberto para vocês todos que quiserem acrescentar alguma coisa. Obrigada, pessoal. Jéssica, eu quero fazer só um comentário bem breve. Você já agradeceu bastante gente. Eu quero reforçar aí a NTN, né, pela disponibilização do Sato, a minha, da própria TAI, equipe de marketing. A Radial, pela parceria desse evento, realmente foram mais de 150 pessoas num dia de semana à tarde, então mostra que as pessoas realmente deixaram de fazer a sua atividade para vir buscar um conhecimento, muito legal. Quero agradecer a cada uma dessas pessoas por estar presente conosco aqui. Com certeza, esse é o primeiro de muitos que nós vamos realizar juntos. Eu acho que a experiência foi muito bacana e a gente aqui da NTN também está disponível para ajudar, para dar o suporte, para tirar dúvidas. De todas as pessoas que participaram e que porventura não tiveram oportunidade de perguntar aqui, vocês podem perguntar depois, a gente vai dar um suporte para vocês também, tá bom?
Obrigada, Rô, pelas palavras. Sato, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado conhecimento, de ter feito essa palestra com vocês aí. Fico sempre à disposição do pessoal. O pessoal sabe, o pessoal da manutenção me conhece, eles gostam. Eu gosto de estar em contato com o pessoal da manutenção, né? Fico sempre à disposição de todos. Né? Agradeço. Viu? Igor, Van, fiquem à vontade para concluir também. Não estendendo muito, mas agradecer ao Sato, agradecer ao Rodrigo, agradecer a toda a equipe da NTN que esteve com a gente, o pessoal do marketing também pela oportunidade. Obrigado. Também gostaria de agradecer a presença de todos e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dos rolamentos, dos lubrificadores, podem nos consultar, estamos à disposição. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.